Estamos em 2021. Há 20 anos surgiu uma indústria em Santa Rosa de altíssima tecnologia. E neste período de pandemia, aumentou e intensificou a sua presença no mercado nacional. Trata-se da Biotech, que mantém hoje o Nerci Link como fundador e já com a segunda geração, através da Lídia Link Lagman, com quem nós vamos conversar agora. O que fabrica a Biotecno para que as pessoas tenham conhecimento do que é esse empreendimento? Jairo, a Biotecno completa 20 anos esse ano e atua especificamente com a produção de refrigeradores e freezers científicos. Então, uma fábrica nacional, nós produzimos tudo aqui em Santa Rosa. O refrigerador específico para guarda de vacinas, que é completamente diferente de uma geladeira doméstica ou de uma geladeira normal, que tem todo um controle específico de temperatura, com um sistema de emergência que trabalha na falta de energia elétrica por longos períodos, que foi a inovação que nos colocou nesse mercado, porque não existia nenhum equipamento com essa finalidade e com essa função. E o país acumula ainda, mas acumulava muito mais perdas pela falta de energia. Então, perdia-se o material armazenado muitas vezes e isso se acabava prejudicando a imunização da população. Então, nós entramos com essa inovação no mercado de criar um equipamento com diferencial que trabalhasse por longos períodos na falta de energia elétrica. Também um equipamento com tecnologia que pudesse fazer a comunicação do equipamento com os servidores que estivessem, ou o dono da clínica, o proprietário, para monitoramento de temperatura, extração de gráficos, relatórios, uma série de alarmes, discador. Então é um sistema duplo de trabalho. Então, quando um sistema para de funcionar, o outro automaticamente assume as funções, no sentido de suprir todos os gargalos da conservação, tanto de vacinas, quanto sangue, quanto medicamentos, produtos oncológicos, hemoderivados, tudo que precisa ficar em uma faixa controlada de temperatura. Esse é o produto da Biotecno. Até 2019, qual era o mercado que a Biotecno possuía? Em 2019, nós já estávamos com equipamentos em todos os estados, iniciando as exportações. Hoje já é uma realidade, o nosso produto já viajou bastante para a América Latina, para os Emirados Árabes. A gente conquistou uma certificação norte-americana, que é o FDA. Então, com essa certificação, a gente pode vender para vários países. É como se fosse a nossa Anvisa em outros países, uma certificação muito importante. E hoje a gente, com muita alegria, pode afirmar que está previsto em lei no Brasil que as vacinas sejam armazenadas em câmaras científicas, em refrigeradores médicos específicos para guarda de vacina e que contenham o sistema de emergência para falta de energia elétrica, que foi a inovação que a Biotecno trouxe para o mercado. Então, hoje eu receber a vacina para Covid, eu tenho que ter uma câmara científica que contemple, então, o sistema de emergência para falta de energia, para que não perca, material armazenado. A Lídia Link Lagman fez referência à Covid-19. Março do ano passado, o Brasil foi sacudido pela pandemia. Começou a ser sacudido. Indústrias como a Biotecno passaram a ser indispensáveis a qualquer ação de planejamento de combate à pandemia. Se tornou mais intensa a produção? Sim, nós tivemos um aumento de produção bem significativo. Precisamos aumentar a nossa fábrica, adquirir mais matéria-prima, contratar pessoas. Entendemos que é um boom normal que acontece numa situação como essa, em que todos os municípios do Brasil precisaram se adequar ao equipamento para poder receber as vacinas, que é uma necessidade. Então, sim, houve um aumento. Nós entendemos que também enxergamos isso como uma fase, que com a chegada das vacinas para toda a população é algo que a gente imagina que é um mercado que estabiliza. No entanto, o que fica de toda a pandemia é a importância da imunização e da utilização correta do equipamento, porque nós há muitos anos insistíamos
em mostrar o equipamento, a qualidade dele, os diferenciais, porém não existia algo que pudesse trazer isso à tona de forma mais, como eu posso dizer assim, popular, né? E hoje, com a vacina, todo mundo virou especialista, né, em vacina e conhece todos os tipos, e o que a gente observa é que as pessoas já entendem a importância de um equipamento científico para isso e conhecem muito sobre imunização e não questionam mais se devem vacinar ou não, né? Precisa vacinar e deu. Então esse é um grande ganho que Muito nós bem. tivemos. Lídia, explica para o ouvinte, e estamos em 2021, se você está acompanhando essa conversa, 10, 15, 20 anos depois, estará a Biotecno funcionando em Santa Rosa com a tecnologia do momento. Mas hoje, por exemplo, esse equipamento inteligente, como é que ele é acionado quando falta energia elétrica na rede, nas imediações de um posto de saúde? Em Santa Rosa. Santa Rosa tem os equipamentos da Biotecno, são baterias, né, que são acionadas automaticamente no momento da queda de energia. Não somente na queda, mas também na instabilidade de energia. Então, se eu estiver com uma energia, com uma sub ou uma sobretensão, que pode até inclusive gerar um dano para o equipamento ou trabalhar na meia fase, o equipamento está com um controlador especificamente analisando a qualidade de energia e conectando ao sistema de bateria. Então, isso resguarda o equipamento, né, de qualquer dano que possa advir da má qualidade da energia elétrica, e automaticamente ele trabalha com as baterias. Então, ele continua refrigerando, o compressor continua trabalhando normalmente, e o nosso operador ele vai ser avisado somente no momento em que a temperatura estiver saindo da faixa. Então, eu vou ter autonomias aí de 12 horas a 72 horas, que é o ideal para um posto de saúde que fecha na sexta e abre na segunda, e ele pode ficar esse período todo sem energia elétrica trabalhando só através das baterias, né? E que se houver qualquer falha, ele vai avisar através de uma discadora ou através do software de gerenciamento, que aí pode estar conectado à internet ou não, os responsáveis por essa temperatura fora da faixa, né? Então dá tempo ainda de fazer algo, né? Bem, Lídia Link Lagman preside a CISAP desde janeiro desse ano. Nós estamos em julho, estamos há 15 meses sob um decreto de calamidade pública que atingiu todos os setores, mas naturalmente que o setor produtivo, nas suas peculiaridades, vive hoje sob um ponto de interrogação muito grande, tá? E da maneira que os picos aumentam, também sofre muito. Lídia Link, você está na CISAP desde quando? Como dirigente, como colaboradora? Há 8 anos. Você imaginou um dia que nós viveríamos o que estamos vivendo hoje, esta pandemia e as suas circunstâncias? Inimaginável. Inimaginável. Faz uma avaliação para quem nos acompanha agora, o que é o movimento empresarial organizado de Santa Rosa 15 meses após a pandemia instalada. Para depois eu te pedir uma perspectiva. Bom, a gente participou desde o início da pandemia, acompanhando diretamente pela entidade, no ano passado, como vice-presidente de indústria, o nosso comitê de crise aqui em Santa Rosa, tendo acesso aos números. E uma das coisas que a gente aprendeu nesse período todo é de que a gente não pode ter certeza sobre as informações, né? Uma doença nova, algo que nos pegou de surpresa, tinha um comportamento no início, depois as variantes foram transformando isso. Inicialmente a gente tinha uma certa preocupação com as pessoas de idade, com aqueles que tinham alguma comorbidade, e agora o que a gente observa é um comportamento totalmente diferente da própria doença. Não tínhamos como prever isso, e as ações que nós tomamos enquanto município, enquanto entidade, sempre visaram um equilíbrio, né, em que a gente pudesse equilibrar a saúde com economia. Nunca separamos isso numa dicotomia ou um contra o outro, porque eu acho que isso é muito do ser humano, né? Eu estou de um lado da situação e a gente nunca se colocou de um lado só, né? Em todas as reuniões em que nós participamos, a gente se colocou junto. Estamos com esse problema aqui, como é que a gente vai trabalhar? Então, analisa os números, vê o que a gente pode fazer, e eu acho que
esse bom senso e esse equilíbrio, falando agora a nível de Santa Rosa, a região, né, foram muito importantes, porque a gente sempre teve esse olhar para o todo, né? A gente sempre falou sim para o trabalho, sim para a saúde, pois é possível conciliar. E se nós não tivéssemos pensado assim, Jairo, talvez não tivéssemos tido tanto êxito nas ações que nós fizemos. Né? Porque a Vanderly lá no Vida e Saúde nos passando as demandas, olha, nós precisamos de EPIs, nós precisamos de contratar médicos, nós precisamos montar leitos, ao passo que as escolas estavam dizendo como que nós vamos fazer com os protocolos das crianças. E a fundação dizendo, olha, nós não temos teste, vamos atrás de teste, vamos atrás de vacina, como que vai ser? Então, não foi fácil equilibrar tudo isso, mas eu acredito que dentro das nossas circunstâncias e do que nós tínhamos de informação até aquele momento, nós fomos muito bem. Logicamente tivemos perdas, né? Mas montamos aí um hospital em 2 semanas. Né? Nós não tivemos outra região no estado que fez isso. Né? Nós habilitamos num final de semana um valor expressivo de mais de 715 mil reais de doações, recurso livre, que a pessoa doa o dinheiro, não é por lei, não é por nenhum tipo de isenção, ela simplesmente faz uma doação e com isso nós montamos mais 10 leitos. Tivemos doações, tivemos uma série de ações que ajudaram inclusive as pessoas que estavam na linha de necessidade a terem alimento, né, a poderem, enfim, ter agasalhos. Então, eu vejo assim um conjunto de ações que só uma sociedade voluntária como Santa Rosa consegue fazer. E isso, assim, quando a gente comenta em outros lugares, assim, a gente tem que admitir que aqui nós fizemos muito bem. Né? As pessoas realmente se admiram com o voluntariado e com as nossas ações. Não está fácil para nós agora, nunca foi, né? Mas quando a gente se reúne, discute e coloca o problema na mesa, a chance de isso fluir para um rumo de a gente conseguir trabalhar essa questão é muito positiva. Então, eu colocaria assim, Jairo, como eu acredito que o principal desafio foi que nós não tivemos certeza de nada em nenhum momento, porque uma informação que era verdade num dia, no outro deixava de ser, mas que na caminhada a gente foi aprendendo, né? Sempre usando o bom senso e a boa vontade de fazer o melhor, sem, na minha opinião, sem nenhum viés político também, que eu acho que isso é importante, né? Que a gente se doe de fato, né? Para aquela causa. E eu acho que é isso que a gente levou, que a gente aprendeu, né? E eu agora como presidente da CISAP também não tenho um script pronto de como devo seguir, né? Mas eu acho que a pandemia nos ensinou a nos reinventar, né? E a gente fez isso nos nossos negócios, na nossa vida, nos nossos relacionamentos e talvez essa seja a grande lição também. O PIB, o primeiro trimestre deste ano de 2021, aliás, o país comemora um crescimento de 1,2%. Nós estamos recuperando uma linha de crescimento pré-pandêmico. Este ponto de interrogação que incomoda hoje a dona de casa, o empresário, o trabalhador, o agricultor, enfim, o profissional liberal, o servidor público, é um ponto de interrogação para uns maiores, para outros menores. Você ousaria arriscar até quando? Ele permanece entre nós? Você visualiza o fim da pandemia ou o controle da pandemia? Para que período? Hein? Bem complicada essa pergunta, até porque tudo que a gente teve de previsão até o momento não se concretizou, né? Mas acredito que até o final do ano a gente tem uma boa estabilidade de tudo. Mas não diria que a gente vai ter vida normal depois disso. É impossível afirmar isso e acho que nós vamos repensar muitas das nossas ações. Né? Em relação ao crescimento do PIB, a gente sabe que muito disso vem do agro, e ainda bem, né, que nós tivemos êxito, né, porque um dos setores precisava crescer, né, e a gente sente o reflexo disso muito aqui em Santa Rosa. Né? Nós viemos de um ano tão difícil em que a gente imaginava que talvez teríamos menos associados na entidade,
e fizemos tanto pelo associado, mesmo considerando a situação atípica em que vivíamos, que nós tivemos um aumento de sócios dentro da CISAP. Então, vai muito da perspectiva que a gente consegue dar. É difícil de falar em previsão, Madril, não arrisco assim, além desse ano, acredito que ano que vem talvez as coisas comecem a se alinhar. Mas esse ano, enquanto a gente não tiver uma imunidade de rebanho e que nós pudermos estar seguros, né, e considerando que as variantes do vírus, elas são muito recorrentes, a gente imagina que nós só vamos estabelecer, assim, 100% de imunidade quando nós estivermos com toda a população vacinada e revacinada anualmente, como se faz hoje com a vacina da gripe. E com as vacinas também aperfeiçoadas, né? Exatamente. Muito obrigado, Lídia Link Lagman, jovem, empreendedora, segunda geração da família Link, correto? Uhum. O esposo também trabalhando no comando da Biotech e presidente da CISAP. Tão jovem e já com passado de trabalho prestado ao movimento empresarial organizado de Santa Rosa.